Olá, meus queridos, muito bom dia, boa tarde para todos os nossos amados irmãos que faz parte do canal do irmão Cícero José. Eu quero te convidar para viajar um pouquinho conosco. Serão alguns minutos de viagem, mas eu acredito que vai fazer bem para você, tá bom? Vamos viajar um pouquinho conosco nesse dia maravilhoso. Deus abençoe poderosamente a sua vida mediante a graça do Papai do Céu. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para que você não venha a perder nenhuma das notificações dos vídeos que serão postados nesse canal. Vamos começar a nossa viagem. Eu vou historiar um pouco da Bíblia. A Bíblia vai me relatar que o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos observar que o Senhor Deus, ele usara o profeta Samuel para ungir Davi a rei de Israel, pois Saul já não estava mais agradando ao Senhor Deus. Nós vamos poder observar na história bíblica que Saul desobedecera ao Senhor. E Salomão escreve no capítulo 3 e versículo de número 1 do livro de Provérbios, Salomão escreve o seguinte: Filho meu, não esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarde a minha palavra. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós vamos entender que nós conseguimos obedecer a voz de Deus, conseguimos obedecer a palavra de Deus. Isso é algo notório em nossa vida. Isso é algo notório para nós. É necessário nós entendermos que nós precisamos obedecer a palavra de Deus como um todo. Ou seja, nós temos que ser criteriosos, obediente à palavra de Deus. E nós vamos poder observar que na história, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas só que nós observando que passou-se o tempo, Davi foi, louvado seja Deus, ungido a rei de Israel e assumiu de fato o trono do seu reinado. Ou seja, Davi, ele foi, louvado seja Deus, ungido a rei, e nós podemos ver que ele foi vencedor e foi ordenado a rei e ficou sendo rei de Israel naquela época, como diz a Bíblia Sagrada. E nós podemos observar que por um tempo Davi tinha vários guerreiros valentes, guerreiros preciosos, guerreiros que tinham fibra, ou seja, guerreiros que eram valentes o suficiente para derrotar exércitos e mais exércitos. E nós podemos observar que certa feita Davi andando pelo pátio ali do seu reinado, ou seja, andando pelo pátio ali do palácio do rei, como era de costume estar, ele viu Batseba, ou Betseba, como você queira entender, que era mulher de Urias, e viu que ela era muito formosa, ou seja, era muito formosa, e nós podemos observar que Davi mandou chamar Batseba e se deitou com ela, e dela gerou um filho, ou seja, ela estava fecunda, ou seja, ela estava fértil, como é o melhor linguajar de você entender. E nós podemos observar que Davi fez errado, porque ele sabia que Batseba era a esposa de um dos seus guerreiros mais valentes, Urias. E nós podemos observar que ela teve relações sexuais com Davi, e nós vamos ver que ela ficou grávida do rei Davi. E nós podemos observar que na história bíblica, a Bíblia vai relatar que ela manda um recado para Davi, dizendo que está grávida do rei Davi. Ela ficou sabendo que estava grávida do seu rei. As mulheres, elas eram submissas aos reis da época, mesmo tendo os seus esposos, porque os reis tinham a autoridade. E Davi, ele tramou, louvado seja Deus, enganar Urias. Ele já estava errado, ele já tinha cometido um erro de se deitar com a esposa de Urias, e já está agora cometendo o segundo erro de Davi, que foi tentar enganar Urias. Ou seja, mandou um recado para que Urias fosse enviado até o palácio do rei, para que ele viesse descansar e se deitar com a sua esposa, e vamos dizer que ele teria relações com ela,
e Davi se livraria daquela culpa de ter engravidado a esposa de um dos seus melhores guerreiros. Mas nós podemos observar que quando Urias vem para o acampamento do rei, ele não desce para casa, ele fica sobre o acampamento. E Davi faz indagações e pergunta a ele por que ele não foi, e ordena que ele vai e diz como é que eu posso ir, tal, e fica ali no palácio do rei, ou seja, não desce para casa. Dia seguinte, Davi embebeda Urias para que com isso ele venha perder a noção do tempo, perder a noção das coisas e ir para casa aonde estava a sua mulher e se deitar com ela. Mas também esse plano, ou seja, o terceiro erro de Davi não foi consumado, porque Urias não desceu para casa, ficou no palácio. O quarto erro do rei Davi, que Davi cometera naquela época, foi fazer com que chegasse até um dos seus comandantes do exército uma carta que ele enviara para o próprio Urias. Ou seja, Urias levou a carta para o comandante do rei, que agora me falhou a memória, mas você meditando na Bíblia, nós estamos historiando, trazendo uma reflexão de entendimento para você sobre Davi. Então a carta dizia o seguinte: olha, você coloca Urias à frente de um exército, louvado seja Deus, e sai de perto dele, deixa ele sozinho, porque os nossos adversários, ou seja, os nossos inimigos, vai atacar Urias, e quando Urias for atacado, eu tenho certeza que ele não vai resistir. Ou seja, Davi tramou a morte de um dos seus melhores guerreiros, louvado seja Deus, para que ele não ficasse sabendo que Davi tinha engravidado a sua esposa. Nós podemos observar, queridos irmãos, que todo ato de desobediência ao Senhor, atos pecaminosos, os nossos atos pecaminosos, nós pagaremos um alto preço por conta disso. Nós devemos ter noção dessas coisas, que nós precisamos realmente aprender do Senhor aquilo que é necessário para as nossas vidas. Nós devemos entender, meus amados irmãos, que nós precisamos entender. E Davi, ele tramou a morte de Urias, e da forma que Davi tramara aconteceu. Ou seja, o seu comandante, se não me falha a memória, era Eliabe, ele fez conforme o rei mandou. E nós vamos observar que Urias ficou à frente da guerra sozinho ali e morreu, porque ele foi ferido e morreu. Só que nós sabemos que tudo que nós fizermos que desagrada ao Senhor, nós vamos pagar. Tudo que nós fizermos, nós vamos pagar um preço. Então nós temos que entender que é necessário, queridos irmãos e irmãs, sermos obedientes à palavra de Deus em todos os aspectos. O Senhor, Ele tem sempre infinitamente mais para fazer ao nosso favor. E é necessário entender, meus amados irmãos, que nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós devemos a obediência a Deus. E é isso que temos que ser, obedientes ao Senhor. Somos filhos. E se nós desobedecermos ao Senhor, nós vamos ficar distante da glória de Deus. Porque muitas pessoas, quando desobedecem, ele fica com aquela culpa, aquela acusação na mente. E quando ficamos com a acusação sobre a nossa mente, o inimigo, ele trama, louvado seja Deus, para que venha tirar a nossa mentalidade, o nosso foco, e muitas vezes causa depressão sobre a vida de muitas pessoas, e muitas pessoas acabam tirando a sua própria vida por causa de uma culpa daquilo que ele cometera. Então, queridos, eu quero pedir a você, meu querido irmão e irmã, sejamos obedientes ao Senhor, que nós possamos aprender aquilo que é necessário para nossas vidas. Espero que essa reflexão venha falar com você poderosamente, pois essa reflexão retrata o que Davi fez, e ele pagou um alto preço por causa disso. Eu quero pedir a você, não desobedeça a Deus, porque se você desobedecer, você vai pagar um alto preço. Pense nisso e pense que você precisa obedecer a palavra de Deus em todos os aspectos, pois sem a obediência ao Senhor, você não vai chegar até a Deus.
Nós só podemos chegar até Deus se tivermos a obediência à palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe sempre, sempre com a bênção do maior milagre. Que o Eterno cubra você de muitas bênçãos celestes dos altos céus. Compartilhe para todos os seus amigos essa mensagem e peça para eles se inscrever no nosso canal se eles ainda não são inscritos. Espero que você tenha gostado da nossa viagem. Espero você embarcar conosco na próxima viagem para a glória de Deus. Vamos estar sempre, sempre meditando na palavra de Deus. Que Deus em Cristo venha abençoar a vida de todos vocês. Continue conosco, conectado, pois Deus ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele vai fazer sempre o melhor. Que Deus em Cristo vos abençoe com a bênção do maior milagre, em nome de Jesus.